Boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Carlos Lima e hoje a gente vai estudar um pouco sobre vibrações mecânicas, né? Essa é a primeira aula, onde a gente vai ver os conceitos básicos relacionados a vibrações mecânicas e vamos lá, rumo à aprovação. Para começar, né, a gente precisa se perguntar, entender o que são as vibrações mecânicas, né? Vibrações mecânicas se referem, né, ao movimento de vai e vem do sistema mecânico em torno de um ponto de equilíbrio. Ou seja, né, se a gente for analisar todo o universo ele está ali em constantes vibrações, né? Os átomos, né, eles acabam vibrando, né? Os elétrons estão em vibração, os átomos em vibração. Só que nesse caso, quando a gente fala de vibrações mecânicas, a gente está falando de algo mais macro. Então, sempre que a gente estiver estudando e analisando vibrações mecânicas, né, na parte de mecânica, né, nessa parte voltada de engenharia, a gente vai estar falando do sistema macro, né? Como eu falei, elas podem ser causadas por uma variedade de fatores, incluindo forças externas, estabilidades internas, mudança nos parâmetros do sistema, ou elas podem ser a partir de uma condição inicial, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Elas podem ter consequências significativas, inclusive na história da humanidade a gente tem diversos problemas, diversas ocasiões, né, que a vibração através da ressonância, que é um dos aspectos que a gente também vai estudar um pouco mais à frente, né, a partir dessa ressonância, houve o colapso de estruturas, existem pontes nos Estados Unidos, né, não somente pontes, mas também alguns prédios, né, e a vibração ela acaba estando aí no dia a dia diretamente ligada ao nosso cotidiano. E qual que é o histórico das vibrações, né? Do estudo de vibrações, né? Se a gente for analisar desde os primórdios, a gente tem entendimento, né? E tem muitos indícios que a vibração ela já foi estudada de uma forma bem primitiva lá atrás, né? Se a gente for analisar os chineses, né? Eles têm datado até de antes de Cristo, né? Assim como Pitágoras também analisou, né? Mas os chineses acho que é um valor, foi num período bem mais antigo, né, do que o período de Pitágoras, eles já iniciaram esse estudo através do primeiro registro que a gente tem de sismógrafo. O registro era como? Basicamente era um recipiente. Nesse recipiente ele tinha aqui externamente uma boca de dragão, umas bocas de dragão assim, ó. Imagina aqui no recipiente com umas bocas de dragão aqui fora. Aí dentro desse recipiente ele tinha um pêndulo, uma massa em pêndulo, e aqui tinha umas bocas de sapo. Aqui ficava uma bola em cada boca de dragão, e é o primeiro registro, né, um dos primeiros registros de vibração, que acontecia como? Conforme ocorria a vibração, né, desse elemento interno, dependendo da posição que ele vibrava, essa bola caía e entrava aqui, ó, dentro do. E aí foi sendo desenvolvido o estudo de vibrações. E, como eu falei, né, ele remonta, né, às antigas civilizações, né, com ainda registros da Grécia Antiga, e registros mais antigos ainda até do que esses, começando com Pitágoras, que ele estudou a vibração de cordas em relação ao som musical. E aí foi a primeira vez que a gente teve os conceitos de frequência e ressonância sendo estudados por Pitágoras, né, lá atrás. Com o tempo, né, um marco muito importante no estudo de vibrações foi através de Galileu Galilei, que foi, ele descreveu, né, o movimento oscilatório de pêndulos. Então, o primeiro registro, né, que a gente tem de estudo de pêndulos através da vibração foi feito por Galileu. E esse trabalho ele acabou se tornando como uma base, né, uma referência para outros estudos, entre eles o de Isaac Newton, que teve um papel crucial, e é o que a gente vai ver, com as forças que foram estudadas através das leis de Newton, né? Então Isaac Newton
fez aqueles três postulados, né? Primeira, segunda e terceira lei de Newton, que foram importantíssimos para o desenvolvimento não somente, né, da nossa parte de cinemática, mas também no conceito essencial para vibrações. E aí, um pouco mais à frente, né, já depois, durante a Idade Média, a gente não teve muito desenvolvimento, né? Se a gente for ver aqui, ó, foi entre 1500, né, e 1600, Galileu Galilei e Isaac Newton, né, começaram a partir do Renascimento o estudo, né, de vibrações, e Bernoulli, Daniel Bernoulli, ele, assim como Galileu tinha iniciado, né, esses estudos, né, a partir da vibração de cordas, né, Bernoulli também fez um estudo da vibração de cordas e vigas, sendo essencial para o que a gente tem hoje em dia na engenharia civil, né? E a partir de Bernoulli foi possível desenvolver métodos matemáticos, entre eles o método matemático desenvolvido por Euler, que também é importantíssimo dentro da área de vibrações. Mais à frente, no século XIX, Fourier, ele, através de seus cálculos, né, e suas transformadas, ele revolucionou a parte ali de análise harmônica, né, das vibrações, e juntamente com Rayleigh, com o livro, né, The Theory of Sound, ele tratou das vibrações acústicas e estruturais da elasticidade. Sendo esses dois últimos aqui, Fourier e Rayleigh, importantíssimos porque a gente tem hoje em dia no estudo de sistemas contínuos de vibração. Aí, com o avanço da tecnologia, hoje em dia, a análise de vibrações ela é mais tocada através de métodos de elementos finitos, né? A gente vai ver um pouco mais à frente, né, as diferenças entre os sistemas discretos e contínuos, né? Isso só foi possível através, como eu falei, dos estudos de Rayleigh e Fourier. Foram essenciais para chegar no ponto que nós temos hoje, que é a análise de vibrações através do método de elementos finitos, que é o que a gente usa muito na engenharia, né, no estudo de engenharia. E como eu disse, o estudo de vibrações ele é crucial em diversas áreas, né, principalmente nas áreas de engenharia estrutural, automotiva, aeroespacial e também de petróleo. E o principal foco, né, assim como antigamente o foco era entender melhor como que eram as vibrações, hoje em dia o foco ele é para, de alguma forma, prevenir falhas, é, fazer com que a gente tenha conforto humano através de ressonância, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Dependendo do tipo de vibração, ela pode ser compatível, né, à nossa frequência natural, e aí acaba ocasionando enjoo e outros problemas no ser humano. Então, para o conforto humano também é importantíssimo, e também eficiência operacional das máquinas, né, como um todo. Então a gente já viu, né, o histórico de vibrações e agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação das vibrações, né? Não existe uma classificação única. A gente vai ver que as vibrações elas têm diversas classificações que geralmente são binárias. Binárias como? Ela ou ela é livre ou é forçada, ou é amortecida ou não amortecida. E através de cada uma dessas classificações a gente consegue definir um movimento a partir da classificação da vibração. A primeira classificação que eu queria passar para vocês é a classificação de vibração livre e vibração forçada. É uma classificação que, pelo próprio nome diz, né? Livre. É aquela vibração que não atua sobre ela nenhum elemento externo, nenhuma força externa atua sobre ela. Já a forçada, ela vai atuar a partir de uma força externa, que na maioria das vezes é repetitiva. E aí um exemplo de vibrações forçadas e vibrações livres, né? Vibração livre, um exemplo clássico é o pêndulo. Se a gente tem um pêndulo aqui,
e solta um pêndulo de uma altura, se não atua nenhuma força sobre ele, ele vai tender a oscilar de um lado para outro. Isso se não tiver nenhuma força externa atuando sobre ele. Já vibração forçada, o próprio funcionamento de máquinas é um exemplo típico de vibrações forçadas, que a própria máquina. A gente pega aqui, por exemplo, uma lavadeira. Pela própria rotação aqui do tambor, essa rotação faz com que a gente tenha uma vibração aqui, ó, nos pés da máquina, e essa é um tipo de vibração forçada. Vamos para a próxima classificação. Próxima classificação é a diferença entre vibração amortecida e não amortecida. Isso aqui é essencial para o estudo de vibrações, que a gente vai ver um pouco mais à frente, sobre a equação do movimento para um sistema amortecido, um sistema não amortecido, como que funciona. E, basicamente, para a vibração não amortecida, ela vai ter a tendência a oscilar infinitamente. Aqui em vermelho, ó, é a própria vibração não amortecida. É lógico, né? Ah, Carlos, mas como que eu sei que a vibração ela é não amortecida? Porque na teoria essa oscilação seria eterna, ad eterna. Mas na prática não tem, né? Na prática a gente acaba tendo algumas perdas e fazem com que a gente não tenha um sistema completamente não amortecido, né? Mas, como a gente está falando aqui da parte teórica, na teoria a gente pode considerar que existe sim esse sistema. E a diferença, né, de amortecida para não amortecida é que na amortecida a gente tem forças de dissipação, que de alguma forma essa energia inicial ela é perdida e a gente tem uma redução aqui, ó, em azul do movimento, com uma tendência a parar o movimento, né? A amplitude tender a ficar zero e a massa, né, o conjunto que a gente está analisando, ficar em sua posição de origem. Próxima classificação, a gente pode ter vibrações lineares e não lineares. Vibração linear nada mais é do que a vibração que vai ocorrer em sistemas, né, que os componentes eles atuam de forma linear. Por exemplo, uma mola, né? Se eu tenho um sistema aqui, massa-mola, com deslocamento aqui x de t, as molas elas têm o quê? Tem aquele comportamento, né? Que é a força de uma mola em relação com relação ao seu deslocamento é linear, né? Quanto maior o deslocamento. Então, nesse caso, a vibração ela é tratada como vibração linear. E a não linear, um ou mais componentes, eles não vão se comportar linearmente. E aí, a relação, ao invés de ser algo assim linear, ela vai ser algo quadrático, exponencial, senoidal, algo desse tipo, né? Os elementos, né, que compõem o sistema vão atuar de forma não linear e a vibração vai ser classificada assim. Próxima classificação, determinística e aleatória. O próprio gráfico diz, né? Não é determinística, ela é periódica. É uma vibração em que a força, os elementos que estão atuando ali no meu sistema, eles vão ser periódicos, vão ser determinados. Eu vou saber exatamente, em determinado momento, qual é a determinada força, determinada atuação no meu sistema. E aleatória
o próprio nome diz, né? A gente não consegue ter uma previsibilidade de atuação das forças para uma vibração aleatória, né? Ela é não determinística. Não é possível determinar, né, em um certo instante de tempo, qual vai ser o comportamento do meu sistema. Classificação importantíssima agora, né, saindo um pouco da classificação de vibrações e entrando na classificação dos sistemas. A principal classificação de um sistema consiste em definir os graus de liberdade desse sistema. Um sistema ele pode ser de 1 grau de liberdade, de 2 graus de liberdade, 3 graus de liberdade e assim por diante até um sistema de N graus de liberdade. E como que eu defino o meu grau de liberdade? Ele representa o número mínimo de coordenadas independentes requeridas para determinar completamente as posições do sistema. O que isso quer dizer, Carlos? Vamos partir para o próximo slide para a gente poder entender melhor, né? Por exemplo, se eu falo de um sistema de 1 grau de liberdade, eu estou dizendo que apenas uma variável é necessária para a gente definir o posicionamento do sistema que está sendo analisado. Por exemplo, se eu estou analisando esse primeiro sistema aqui, o que está em vermelho é a posição, né, em análise que a gente precisa saber. O cursor, né, ele vai variar aqui de uma forma que, para eu poder saber qual que é o posicionamento dele, eu só preciso saber de quê? Ou da angulação, né, que é a variável, né? Aqui eu já vou ter, né, já é dado um valor L aqui, ó, que é um valor que não é fixo, né, o comprimento dessa haste. Então, nesse primeiro, eu tendo apenas o valor de θ, eu consigo definir exatamente, né, porque o θ ele é variável, eu consigo ver exatamente o posicionamento do meu cursor, considerando que daqui para cá eu tenho o valor x inicial, né? Esse valor x vai variar conforme o ângulo θ varia e a partir daí a gente consegue definir. Então, é um caso de 1 grau de liberdade. Aqui, ó, no sistema massa-mola, eu só tenho que, sabendo a posição x, eu consigo definir exatamente aonde está, né, o meu sistema ali de interesse. Pêndulo também. O pêndulo, reparem, se a gente for pensar, a gente teria o seguinte. Aqui. E aqui acabou gerando aqui. Ajeitar aqui. Aqui. Tirar a imagem aqui. Acabou a câmera puxando para cá. Aqui a gente tem, ó, Y e X. Se a gente fosse analisar, vocês poderiam pensar, são duas variáveis aqui. Não deveria ser um sistema de 2 graus de liberdade, Carlos? Não. Por quê? Porque o comprimento L aqui, ele não varia. E a gente tem que a variável x ou y, ou vice-versa, ela depende da outra variável. Então, se eu tenho o valor de x aqui, eu consigo já definir, né, o valor de x ou com o valor do ângulo, consigo definir o posicionamento do pêndulo. E por último, aqui, se eu tenho um disco, né, girando, o raio do disco aqui é fixo, de forma que apenas com o ângulo θ é possível a gente avaliar o nosso sistema e aí isso acaba definindo o sistema como 1 grau de liberdade. Agora falando com 2 graus de liberdade, né? 2 graus de liberdade são sistemas que a gente vai precisar de duas variáveis independentes para poder definir o posicionamento do nosso objeto de interesse, né? Se eu tenho
duas massas, né? Essas duas massas, cada uma com deslocamento x1 e a outra com deslocamento x2, aqui são duas variáveis. E essas duas variáveis faz com que a gente tenha um sistema com dois GDLs. Da mesma forma, se eu tenho dois discos, eu estou com ele em vibração, né? Em rotação aqui. Eu tenho dois discos com rotação. Voltando aqui. Com o ângulo θ1 e θ2, consigo definir o posicionamento do meu sistema e a gente tem ali então um sistema com dois GDLs. E por último, se eu tenho aqui um pêndulo que está conectado a uma massa que está conectado a uma mola. Essa massa, pela variável x, a gente consegue ver o posicionamento dela e através do ângulo θ combinado com a minha posição x, eu consigo definir o sistema como um todo e dessa forma eu vou ter dois GDLs aqui no meu sistema. E sistemas com 3 graus ou mais, como que ele funciona? Aqui eu botei alguns exemplos, né? Se eu tenho conjunto de 3 massas molas, x1, x2 e x3 vai definir, né, o meu posicionamento, então 3 graus de liberdade. E se eu tenho 3 discos, né, com rotação, θ1, θ2, θ3, também vai definir aqui um sistema com 3 graus de liberdade. Então, falou em grau de liberdade, a gente analisa o sistema e vê quantas são as variáveis necessárias para definir o posicionamento. Da mesma forma, se eu tenho 3 pêndulos conectados um ao outro, eu posso definir pelos ângulos θ1, θ2 e θ3 o meu próprio posicionamento, porque L1, L2 e L3 são constantes nesse caso, né? Se eu tivesse aqui em L3, vamos supor que eu tivesse aqui em L3, um anel e esse anel transladasse para cá ou para lá. Aí seria 4 GDLs, porque o próprio anel aqui eu ia precisar saber o posicionamento dele efetivamente para poder analisar a posição do sistema como um todo. Ficou claro? Vamos partir então para a próxima classificação dos sistemas, né? Os sistemas eles podem ser classificados de acordo com o número de graus de liberdade e dentro desse número de graus de liberdade a gente consegue classificar também em sistemas discretos ou sistemas contínuos. E qual que é a diferença? Basicamente se ele tem um número finito de graus de liberdade, a gente trata de um sistema discreto. Exemplo clássico. Se eu tenho aqui, ó, um elemento, né? Massa, mola e amortecedor. Ele está aqui, né? Variando em y, é um GDL e é um número finito, então vai ser um sistema discreto que a gente vai estar analisando. E nas provas de concurso público, geralmente, 99,999% das vezes vai cair sistemas discretos, não vão cair os sistemas contínuos. Por quê? Para efetuar a resolução de sistemas contínuos, a gente precisa de cálculo numérico, porque são números infinitos de graus de liberdade, de forma que, através das equações, sistemas de equações que a gente tem, seria impossível resolver, né, à mão uma questão dessa em prova de concurso. Então, geralmente, vai cair sempre sobre sistemas discretos, mas é bom a gente entender a diferença dele para sistema contínuo. E um exemplo clássico é uma viga. Se a gente trabalha com uma viga, ela vai ter diversos graus de liberdade, porque a gente está pensando aqui, né? Dependendo do meu posicionamento aqui da minha viga, eu tenho efetivamente uma deformação, né? Um deslocamento diferente, de forma que a viga, se a gente for analisar ela
no nível de detalhe maior, ela vai ser um sistema contínuo, devido aos seus infinitos graus de liberdade que a gente vai estar analisando, né? Pela própria, ao longo, né, da viga, a gente acaba tendo um número infinito aí de graus de liberdade. Então a gente já classificou quais são os tipos de vibrações, né? A gente classificou os sistemas e agora nós vamos para o tópico chamado procedimentos para análise, onde a gente vai ver, independente de qual for a questão, o passo a passo para a gente conseguir resolver, né, e conseguir entender bem o que a banca quer e resolver a questão. O passo a passo é o seguinte: eu montei esse passo a passo aqui com 6 passos. O primeiro passo é definir o modelo físico do sistema. A gente já vai ver como que a gente faz isso, né? Que basicamente é você fazer o diagrama de corpo livre e definir a partir daí o modelo físico do seu sistema. Entender quais as forças que estão atuando e tudo mais. Estabelecer as equações do movimento. Se você sabe as forças que estão atuando, você consegue estabelecer as equações de movimento. Determinar as condições iniciais, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é essencial no movimento oscilatório do estudo de vibrações. Resolver a equação de movimento para poder entender quais são as constantes que a gente precisa encontrar, né, dentro da questão. Determinar a frequência natural e os modos de vibração. Isso aqui é importante, principalmente quando a gente está falando de ressonância, então, e também para movimentos amortecidos. E analisar a resposta do sistema. Primeiro passo, então, para definir o modelo físico do sistema, como que a gente vai fazer? A gente vai identificar inicialmente os componentes principais do sistema. Quais componentes são esses? A gente vai ver em detalhe mais para frente. São as massas, molas, amortecedores, as forças aplicadas. Definindo isso, a gente vai determinar se ele é discreto ou contínuo, que a gente acabou de ver a classificação. E a partir daí a gente classifica o tipo de vibração que está ocorrendo. Para estabelecer as equações de movimento, o primeiro passo, como eu já dei um spoiler, é definir o DCL, o diagrama de corpo livre. Definiu quais são os sistemas, né, os elementos componentes do nosso sistema, a gente faz o diagrama de corpo livre e, utilizando as leis de Newton ou o princípio de Lagrange, a gente consegue formular a equação diferencial do sistema. E aqui eu botei 2 tipos, né? Se eu tenho aqui, ó, 1 grau de liberdade para um sistema massa, mola, amortecedor, a equação que vai governar, e chamando aqui de x, a equação que vai governar o posicionamento aqui nosso, ele é essa aqui, que nada mais é do que o somatório de forças. E aqui se eu trabalho com uma força externa, né? Somatório de forças é igual a força externa que ele está atuando aqui nesse componente. A gente vai ver um pouco mais à frente da onde a gente chega nessa equação. Além disso, se a gente fala de um sistema de múltiplos graus de liberdade, a gente não consegue fazer somente uma equação dessas, porque se a gente fala de múltiplos graus de liberdade, a gente vai ter múltiplas coordenadas, né, para a gente poder definir o posicionamento. Então a gente precisa trabalhar com as matrizes de massa, a matriz de amortecimento e a matriz de rigidez. Estabeleceu as equações de movimento. Agora a gente parte para determinar as condições iniciais, que nada mais é do que deslocamento inicial e a velocidade inicial, né? Com o valor de x0 e o valor de v0, a gente consegue definir, né, muitas constantes dentro da nossa análise de vibração, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e prossegue na resolução da equação de movimento. Resolvendo a equação de movimento, a gente consegue definir
como é que o nosso sistema está se comportando a partir da oscilação. Para sistemas simples de um GDL, como eu falei, método de solução de EDO, a gente consegue resolver essas equações, né, do movimento, principalmente por isso aqui, ó, polinômio característico. É a principal meio de resolução de questões, é esse aqui. Já para sistemas complexos, que geralmente não caem em prova, justamente por isso aqui, ó, o Range-Kutta ou análise modal é necessário para a gente poder fazer a resolução desse sistema, né? É lógico, sistemas com até 3, 4 GDLs têm a probabilidade sim de cair. É menor do que sistemas de 1 e 2 graus de liberdade, mas também há essa possibilidade de cair nas questões e a gente vai ver mais à frente nas aulas esses tipos de grau de liberdade. Próximo passo, né? A gente resolveu a equação do movimento. A gente determina então a frequência natural e os modos de vibração. A frequência natural, ela é encontrada como? Ela é encontrada como uma relação, né? É a raiz quadrada da rigidez do sistema dividido pela massa desse sistema. E quando a gente trabalha, né, com múltiplos graus de liberdade, a gente consegue determinar os altos valores, autovetores dessas matrizes de massa e rigidez, e através do alto valor e alto vetor da matriz massa e da matriz rigidez, a gente consegue encontrar as frequências naturais e o modo de vibração. E o modo de vibração. Definindo isso, a gente analisa a resposta do sistema. Para uma vibração livre, a gente vai observar o comportamento oscilatório e notem, né, na vibração livre, ela pode ser amortecida ou não amortecida. E já para a vibração forçada, a gente vai analisar a resposta do sistema a diferentes excitações, que são as forças externas ao corpo. Podem ser harmônicas, pulsos, forças periódicas ou aleatórias. Identificando as condições de ressonância. Então, se a gente fala de vibração forçada, o principal análise que a gente vai fazer é relacionada à ressonância. E, por fim, a gente faz a análise do amortecimento e da transmissibilidade. O que seria isso, né? Se a gente trabalha ou na vibração livre ou forçada com um sistema amortecido, ele pode ser amortecido de três formas: superamortecido, subamortecido ou criticamente amortecido. A gente vai ver um pouco mais à frente, na próxima aula, os tipos de amortecimento, né, e quais são as características de cada um deles. E, além disso, a transmissibilidade e o isolamento vibratório é importante analisar caso aplicável, né? Se a questão pedir, a gente analisa esses casos, porque é importante, é uma das principais utilizações da análise do estudo de vibrações é a transmissibilidade e o isolamento vibratório, justamente por aquilo que eu comentei, né? Pelo conforto, né, pessoal, pela questão de eficiência operacional e também eficiência de falhas, né?